Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio da Rede Estadual Paulista. Vamos começar mais uma aula do componente curricular Recursos e Sustentabilidade, componente que faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento curricular Ciência em Ação. Sou o professor Orenci Rodrigues Ferreira e para a aula de hoje nós temos um convidado, o professor Alcides Guerreiro. Tudo bem, professor? Tudo bem, meu caro. É ilustre, é muito legal estar aqui recebendo esse convite. Estou muito satisfeito com isso. Da outra vez a gente já trabalhou, Trabalhamos, né? Em duas aulas anteriores. Fizemos aqui uma interdisciplinaridade, na medida em que eu sou professor de História, especialista em Humanas, e aí os meus pitacos têm uma abordagem diferente das ciências exatas. Muito obrigado pelo convite, vamos trabalhar. Legal. Professor, só para atualizar os estudantes e aos professores que possam estar acompanhando a nossa aula de hoje, então, corresponde ainda à atividade 1 do material de apoio do professor e a aula de número 6, que é a parte do desenvolvimento dessa atividade 1 do material de apoio lá. Então, a nossa aula ela é elaborada em convergência com o material de apoio do professor, que está disponível aí para vocês aí nas escolas. Então, as habilidades que a gente pretende contemplar hoje na aula são a habilidade do ensino médio, que percorre então a primeira à terceira série, da área de Ciência da Natureza, a habilidade 307. E também a habilidade do itinerário formativo, também do ensino médio, logicamente, também da área de Ciência da Natureza, a habilidade 03. Então, são essas duas habilidades que a nossa aula de hoje pretende contemplar. E os objetivos da nossa aula é assimilar, logicamente, as habilidades relacionadas ao eixo investigativo, científico, e também revisar, alguns objetos de conhecimento da formação geral básica, tais como a configuração eletrônica e também as características da camada de valência e também as interações atômicas, ok? Então, a nossa aula de hoje vai tentar aqui abordar de uma forma mais simplificada, gerar e facilitar para vocês, estudantes, esse entendimento desses objetos aí, ok? Logicamente, as orientações a vocês, estudantes, sempre estar registrando em seus diários de bordo os tópicos e pontos de atenção temáticos que vão ser gerados durante o percurso da nossa aula. Então, é importante você, estudantes, sempre estar registrando aí as ideias que são geradas aí, para você estar discutindo com o seu professor e com os seus colegas de classe. É sempre importante, ok? Professor, para a nossa temática de hoje, então, conforme eu já comentei, entender aí a estrutura e as interações atômicas. Então, a gente vai dar uma olhada hoje no que vem a ser mais ou menos a estrutura do átomo e também as interações que ocorrem entre eles. E aí, professor, a gente vai usar um exemplo para a gente poder dar uma esclarecida, dar uma clareada para você, estudante. A gente vai usar um material específico que a gente já abordou nas aulas anteriores, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, professor, é conhecido como calcário. E aí, voltando, eu sempre gosto de abordar com os estudantes a constituição da partícula do material. No caso ali, professor, como que é constituída então a partícula do calcário ali, de forma ali detalhada ali? Você poderia dar uma clareada para a gente? É um átomo do elemento químico cálcio, cujo símbolo é o Ca, né? Isso, perfeito. Um átomo do elemento químico carbono, que é C, e 3 átomos do elemento químico oxigênio, o O. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, já que eu estou fazendo um cosplay de aluno. Calcário tem a ver com aquilo que você comentou sobre quando a gente vai fazer o cimento, a gente usa na argamassa. Isso tem a ver também? O calcário, a gente abordou numa aula anterior aí, tal. O calcário está presente em diversos materiais da construção civil. Está presente no concreto, ele está presente no cimento, está presente no tijolos, ele está presente até nos vidros. Ele faz parte da constituição até de vidros. Tem a ver com o cal também ou não?
O cal é produzido a partir do calcário. Daí que vem o nome cal. Daí vem o cal. Opa, vivendo e aprendendo. A gente agora até conseguiu cientificamente saber que o nome cal não é um nome aleatório, tem tudo a ver, né, com a composição dele. Ele é obtido por um processo denominado calcinação do calcário. Então, o calcário é submetido a um processo térmico de aquecimento e aí vai gerar o que a gente chama de cal, conhecido como cal viva. E aí a gente já abordou isso numa aula anterior, mas é muito interessante o senhor estar abordando isso aí de novo, porque o cal, ele é um produto obtido da transformação do calcário. Certo, professor? Uhum. E aí, professor, conforme a gente viu ali, ó, só para a gente concluir ali, quantos átomos nós temos presente na estrutura do calcário? Quantos átomos? Olhando ali para o detalhe. Somando-os? Isso. Nós temos 1 mais 1, 2 mais 3, 5 átomos, é isso? 5 átomos, né? E quantos elementos químicos? Nós temos o elemento químico o oxigênio, o carbono e o cálcio, são 3 elementos químicos. Elementos químicos. Então, na estrutura de uma partícula do calcário, eu sempre abordo isso nas aulas, porque é interessante que o estudante diferencie, tenha essa diferenciação, essa percepção do que vem a ser átomo, do que vem a ser elemento químico. Então, na estrutura do calcário, você, estudante, já pode perceber que nós temos aí 5 átomos e 3 elementos químicos. Então, isso é importante para você, estudante, sempre registrar essa ideia. Aí você vai procurar identificar o que vem a ser um átomo, o que vem a ser um elemento químico, as definições que você pode estar pesquisando aí para estar aprofundando e diferenciando a ideia do que vem a ser átomo e do que vem a ser elemento químico. Então, eu sempre abordo isso aí nas aulas. Professor, então a gente vai usar esse exemplo aí para mostrar de que forma que é feito então, a estrutura do calcário, né? De como que se dá a formação de uma partícula a nível microscópico, de uma partícula do carbonato de cálcio, que é conhecido como calcário. Então, a gente tem aí, no caso aí você tem, a gente tem mostrado aí, eu vou mostrar aqui para você, professor. Nós temos então aqui a estrutura do cálcio, né? O primeiro elemento químico que nós temos aí é o cálcio, que a gente vai abordar. Esse símbolo aqui, né? Esse recorte que a gente fez lá da tabela periódica. Então, esse número em cima aqui é o número 20. Depois nós temos o símbolo do cálcio, o nome do cálcio e uma outra numeração aqui que corresponde a massa, que a gente chama de massa atômica do cálcio. Então, esse número 20 aqui significa que ele tem, é chamado de número atômico. O que é o número atômico? É o número de partículas positivas, que é chamado de prótons, que de acordo com o modelo atômico do Rutherford Bohr, né, esse é um modelo atômico que a gente chama de modelo atômico atualizado, ele já tem aí aproximadamente uns 100 anos vamos falar assim, de aceitação na comunidade científica. Então, o modelo atômico atualizado é o de Rutherford, é o elaborado, idealizado e estruturado por Rutherford, que é um cientista, e foi, vamos falar assim, melhorado e mais configurado por Ernest Bohr. Posso fazer uma pergunta aqui, que eu estou agora perguntando Niels Bohr, Niels Bohr, eu falei Ernest Bohr, não. Ernest Rutherford e Niels Bohr. O Bohr é aquele sujeito que estava envolvido também na perspectiva da ciência quântica? Isso, exatamente. Exatamente. Não estou falando besteira, então. Exatamente, professor. O senhor está falando exatamente. Então, o Bohr, ele, vamos falar assim, ele idealizou um átomo quântico, que é chamado de camadas quânticas. Pouco inteligente o cara, quântica, né? É pouco inteligente. E essa quântica justamente ele idealiza como quantidade de energia. O termo quântico quer dizer quantidade de energia. Perfeito, obrigado. Né? Então, vocês estudantes podem estar percebendo aqui na estrutura do cálcio, que o cálcio ele tem então no seu núcleo atômico, porque de acordo com o modelo do Rutherford, o átomo ele tem uma configuração assim que ele compara com o modelo do planeta do Sistema Solar. Então, o Sol seria representado pelo núcleo e ao redor desse núcleo nós temos as camadas, vamos falar assim, as partículas negativas, que é chamada de elétrons, girando ao redor do seu núcleo atômico. E se a gente olhar para a estrutura do cálcio, nós temos aqui que ele tem, então, apresenta... Quantas camadas eletrônicas aqui, professor?
Quantas? Olhando para a estrutura. Do cálcio especificamente? Do cálcio especificamente. Quantas camadas? Vai de K a N, são 4 camadas, é isso? 4 camadas, né? Então, a gente tem aqui na primeira camada 2 elétrons, na segunda camada 8 elétrons, na terceira camada 8 elétrons e na última camada dele, na camada N, 2 elétrons, ok? É bem visível isso aqui, né? Dá 20 elétrons no total, se a gente fosse fazer uma aritmética Exatamente. simples, é isso? Então, nós temos uma configuração eletrônica do átomo de cálcio constituído de 4 camadas, sendo que os 20 elétrons estão distribuídos nesses níveis que a gente chama de níveis energéticos, que é de acordo com o modelo KLMN. Então, nós temos 2 na camada K, 8 na camada L, 8 na camada M e 2 na camada N. E, logicamente, olhando então para a estrutura do outro elemento químico, que é o carbono, pode perceber aqui, professor, Oi? que nós já vamos ter uma alteração, uma mudança na estrutura do carbono, né? O carbono, Poderia então... deixar outra pergunta cosplay de aluno. Vamos lá. Pelo fato dele ter menos camadas aí que você comentou, isso faria dele mais simples ou isso não tem nada a ver? Quanto mais camadas, mais complexo, quanto menos camadas, menos complexo, ou isso não tem nada a ver? Não tem essa relação. Não tem essa relação. É lógico que você pode perceber que quanto mais camadas, o raio do átomo, né, o chamado raio atômico, é maior, né? Porque conforme a quantidade de camadas, você percebe que esse raio da estrutura desse átomo, ele é maior. Então, esse modelo coexcêntrico que você está mostrando, a gente chama de raios atômicos, é isso? Não. Por exemplo, do K tem um... É configuração eletrônica. Configuração eletrônica. Mas, por exemplo, outra pergunta, às vezes pode ser apenas um detalhe insignificante, mas eu fiquei aqui curioso, uma vez que estou sendo cosplay de aluno. Perfeito. Por que vai aumentando o desenho coexcêntrico? De K é um tamanho, do L é maior, do M é maior? Não tem nada a ver isso? Não, nada a ver. Isso aqui é uma forma simbólica didática, apenas. Exatamente. Vamos falar assim, o átomo, os elétrons, eles não giram numa órbita bonitinha, como a gente está desenhando. Isso é uma forma didática de representar. Não quer dizer que essa camada ela é maior... Não, Entendi. Isso é só uma forma de representatividade, tá? Não tem identificação. Então, olhando aqui para o carbono, nós temos o símbolo dele, é um recorte retirado de uma tabela periódica. Nós temos o símbolo, né, o nome carbono, o número 6, que é o número atômico, que mostra que ele tem 6 prótons, 6 partículas positivas, e se ele tem 6 partículas positivas, ele vai ter 6 negativas, certo? Então, ele vai ter 6 negativas. Então, o número atômico, ele é o número que indica a quantidade de partículas positivas do elemento, tá? Mas não quer dizer que ele tenha... o número atômico não é quantidade de partículas negativas, é quantidade de partículas positivas. Acontece que, de acordo com a ideia atômica, né, da estrutura atômica, o número de partículas positivas é igual às negativas. Portanto, ele vai ter 6 negativas. É sempre igual? De acordo com a ideia da estrutura atômica proposta por Thomson, que foi um cientista anterior a Ernest Rutherford, a ideia da neutralidade atômica, positivo igual negativo. Por isso que vai ser sempre igual para dar essa neutralidade. A palavra átomo tem que estar associada à neutralidade. A palavra átomo quer dizer o seguinte, positivo igual negativo. Entendi. Então, essa relação entre partícula positiva e partícula negativa. Quando eu falo átomo, eu estou falando de neutralidade. Positivo igual negativo. Tá? Abordo isso porque existe uma espécie, nós temos uma espécie que é diferente. Positivo, diferente de negativo. Aí eles vão receber uma outra denominação que não é átomo. Isso é importante o aluno estar identificando. Então, átomo quer dizer positivo igual negativo. E se a gente olhar para a configuração do átomo do carbono, quantas camadas ele tem aqui, professor? Ele tem 2 camadas? Duas camadas, a K e a L. Visível para vocês, estudantes, a camada K e a camada L. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada e última camada dele, 4 elétrons. Portanto, a última camada é a camada L. Ok? E, logicamente, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, pode perceber também, professor, que igual ao carbono, ele tem 2 camadas, né? Ok? E a última camada, 6 elétrons. 6 elétrons. Totalizando 8 elétrons.
Então, o número atômico dele indica 8 prótons e, se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons, distribuídos de forma 2 na primeira camada, 6 na segunda camada. Eu tenho outra pergunta aqui, Pode falar, cosplay professor. de aluno. É. Por que a gente convenciona iniciar a partir do K? Bom, isso foi vamos falar assim, foi uma forma didática de se... Foi uma imposição puramente didática. Não existe uma explicação para esse tipo de coisa. energética, Tá. não. É uma forma didática. Podia começar de qualquer outra Poderia. letra e escolher o K. A comunidade química entendeu que... Gostavam do estabeleceu dessa K, forma. gostavam do K. Exatamente. Né? Provavelmente tem uma fundamentação, até legal, vou dar uma pesquisada também se tem alguma vamos falar, fundamentação. O porquê desse KLMNOPQ. Bom, basicamente, o que eu tenho a informar é que no momento não tem uma fundamentação assim criteriosa, não. Bom, então se a gente olhar para os 3 elementos químicos, tanto o cálcio quanto o oxigênio e o carbono, a gente vai dar uma focada, então, olhando aqui para o cálcio. Professor, cientificamente, estudantes, cientificamente, todo elemento químico ele vai estar estável, considerado estável na natureza, quando ele apresenta na sua última camada a quantidade de 8 elétrons. Quando ele passa a ter 8 elétrons na última camada, ele adquire uma configuração idêntica aos gases nobres, e aí, logicamente, ele tem a tendência de, a partir desse momento, vou falar assim, adquirir a sua estabilidade eletrônica. Então, naturalmente, um elemento químico de cálcio, ele tem 8 elétrons na última camada, professor? Não, ele tem 2, não é isso? Isso. Então ele não tem essa estabilidade que você estava comentando. Muito bem observado. Se a gente olhar para o carbono, ele tem 8 elétrons na última camada, professor? Não, tem 4, né? Tem 4. Portanto, naturalmente, ele não está estável. E se a gente olhar para o oxigênio, Também não tem. Só meia dúzia. Exatamente. Então, nós temos 3 elementos químicos que vão em busca justamente dessa estabilidade eletrônica. E como é que eles vão tentar encontrar essa estabilidade? Produzindo aquilo que a gente chama das interações atômicas entre eles. Então, é uma forma que eles vão encontrar na natureza de estabelecer a estabilidade eletrônica. E aí, pode perceber então que nós temos aqui o elemento químico carbono no centro. Eu representei aqui com 4 pontos aqui, desculpa. Como que eu tiro aqui? Apagar. Peraí. Acho que eu vou voltar aqui. Aqui. Então, eu tenho aqui o elemento químico carbono no centro. Caneta. No centro aqui, ó. E eu representei as 4 partículas da última camada dele, mostrando esses 4 elétrons da última camada dele, que é chamada camada de valência. Eu tenho 3 átomos do oxigênio, e eu representei aqui, ó, 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, os 6 elétrons da camada de valência dele. Então, cada átomo de oxigênio com as suas camadas de valência, que contém 6 elétrons. E nós temos o cálcio, que eu representei aqui, os dois elétrons, da última camada de valência. Então, por exemplo, quando o carbono estabelece um par de elétrons aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, vermelho. Olha aqui, ó. Ele estabelece aqui, ó, uma ligação, um par de elétrons, a formação de um par de elétrons entre um elétron da camada de valência do carbono com um elétron da camada de valência do oxigênio. E dessa forma, o carbono passa a ter 1, 2, 3, 4, 5. Ainda não adquiriu estabilidade. Ele vem, ó, é feito aqui novamente, ó, um par de elétrons. Então ele vai ter agora, como é que eu faço aqui? Pronto, olha, ó. Então aqui, ó, olhando para esse carbono, ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não está estável. Ele vem aqui,
e forma mais um par de elétrons. Então ele passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não está estável. Ele vem aqui, ó, a gente observa aqui essa interação. Então a partir desse momento, o carbono passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adquire a estabilidade. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adquire a sua estabilidade. Esse oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável. Portanto, essa estrutura ainda não está estável. Como é que ela vai se estabilizar? Recebendo um elétron do cálcio da última camada, recebendo um elétron do cálcio da última camada. Tem mais uma pergunta aqui. Você está falando que o cálcio está cedendo um elétron para cada um do oxigênio para formar os 8 e dar essa estabilidade. Isso. Ao ceder, o cálcio também recebe esse 7 e se estabiliza ou não? O que acontece? Vamos olhar lá a configuração do cálcio? Ó, vamos pensar. Ele está doando 2 elétrons da última camada. Consequentemente, se a gente olhar para o cálcio, ele está perdendo essa camada aqui. Essa camada ele vai perder, ele vai ceder. Quantos elétrons ele vai passar a ter na última camada? Agora ele vai ficar estável porque tem 8. Exatamente. Agora, o que é... Então é ganha-ganha para os dois. Nesse caso, na interação lá, como mostrada para vocês, estudantes, a gente percebe que o cálcio perdeu. Não ganha-ganha sim, os dois chegaram na estabilidade. Todos eles chegaram na estabilidade. Porque a partir do momento que esse elétron vai para o oxigênio, o cálcio perde os 2, fica com 8. Esse oxigênio recebe 1, fica com 8. Esse fica com 8. E aí, logicamente, todos adquirem a estabilidade e formam uma molécula que a gente está representando aqui, ó. Uma forma mais, vamos falar assim, mais visual de você entender. O par de elétron aqui, ó, representado aqui. Esse par de elétron representado aqui. Esse par de elétron representado aqui. Esse par de elétron representado aqui. E, logicamente, o átomo de cálcio ligado a esse complexo. Então, professor, o que é importante aqui? Perceber que essas ligações aqui não ocorreu doação e recebimento. Existiu o quê? Um compartilhamento de elétron. Tá? É uma ligação onde ocorre compartilhamento, e não doação de elétron e nem perda de elétron. Percebe que é uma ligação mais resistente, mais energética. Porque essa ligação envolve 2 elementos químicos juntos, eternamente, para poder dar a configuração da estrutura. Eu tenho mais uma pergunta. Eu estou curioso agora. Por que a gente tem que buscar a estabilidade atômica desses elementos? Qual é o objetivo de se buscar a estabilidade atômica? Você deve ter Exatamente. algo à frente. Isso eu sempre faço a seguinte associação. É um movimento natural. É igual as pessoas, vamos dizer assim. As pessoas elas estão em busca de uma estabilidade emocional, das suas estabilidades, vamos falar assim, astrais. Né? E é uma forma que os elementos também vão em busca dessa convivência estável na natureza. Então, eles compartilham, eles interagem. Então, é algo natural, é uma busca dessa Então, isso não é provocado por questões externas. É o próprio elemento químico que vai naturalmente buscar isso. Naturalmente, ele vai em busca. E isso é o que justifica a formação de diversos materiais que a gente tem na natureza. Então, assim, o que é que faz formar, por exemplo, esse material que nós temos nesse objeto aqui de televisão? Como que se dá a formação desses materiais? São justamente essas interações entre os átomos que formam parte desse material. Se não tivesse essa estabilidade, esses materiais não teriam como... Não teria a formação do material.
Então, mas o que é um detalhe que eu quero abordar aqui e para finalizar a nossa aula de hoje, aqui, importante. Percebe que existe uma diferença entre essas ligações aqui para essa interação aqui. Essa interação, o cálcio perdeu, doou os seus elétrons para ficar estável, certo? Então, essa interação, ela recebe uma denominação. É chamada de interação iônica, ligação iônica. Então, essa interação aqui, essa ligação aqui, é uma ligação iônica. A partir do momento que o átomo do cálcio doou os seus elétrons, vamos lembrar lá, professor, que a partir do momento que ele doou, ó, ele não tem mais 8 positivos e 8 negativos. Desculpa, ele não tem mais 20 positivos, ó, que esse número em cima aqui, ó, 20 positivos. Agora ele não tem mais 20 negativos, ele tem 18 negativos, ele perdeu. E aí ele recebe uma configuração que é chamada, olha lá, ó, Ca, 2 sinaizinhos positivos. Então, nessa estrutura você tem uma ligação iônica que mostra que o cálcio, ao perder 2 cargas negativas, ele recebe o sinal de 2 positivos. Porque agora ele tem 20 positivos, 18 negativos. Então, essa diferença de 2 positivos é representado aqui, ó. Eu tenho uma outra pergunta com aspecto de aluno. Posso fazer? Pode. Elétron normalmente é negativo. O elétron é uma partícula negativa. O próton positivo. Partícula positiva. O íon seria o quê? Algo neutro? Íon é justamente no que o cálcio se transformou. Átomo positivo igual ao negativo. Átomo positivo igual ao negativo. A partir do momento que ele perdeu, ele se transformou no íon. Ele não é mais um átomo. Ele é uma nova espécie química iônica. Um íon positivo que é chamado de cátion. Muito Então, bem. aí, logicamente, ó, vamos voltar lá, rapidinho. Percebe que ganhou uma carga negativa aqui, ganhou uma carga negativa aqui. Como é que é representado? A carga negativa sendo representada aqui, ó. Olha lá, a carga negativa sendo representada. Portanto, a gente tem uma estrutura onde nós temos assim, Ca2+, e logicamente o CO3, 2 negativo. Esses 2 negativos são 2 partículas negativas que foram doadas do cálcio para o complexo carbonato. Carbonato de cálcio. O C é o carbono, o oxigênio, a junção desses dá esse carbonato que você falou. Entendi. E o cálcio é o que está ligando ao carbonato, na estrutura carbonato. Então, Perfeito. assim, isso é o que dá essas interações, isso é o que justifica a necessidade das interações atômicas entre a grande parte dos elementos químicos que estão na tabela periódica. Teoricamente, mas tudo na natureza tem exceções, teoricamente, os únicos elementos da tabela periódica que não desempenham essas interações são um pequeno grupo de elementos químicos que são chamados gases nobres, que estão lá na tabela periódica. Lá o estudante é muito fácil de identificar esses elementos lá na tabela, é só ir lá na tabela periódica e identificar lá gases nobres. Então você vai entender que nobre já vem do nome nobreza, professor, não se misturam com os outros elementos químicos, portanto não interagem. Está no outro patamar. Já está nos outros patamares. E aí, na tabela periódica, até é um fato interessante, eles são representados na cor azul, devido ao sangue azul, nobreza dos europeus. Professor, até isso a história está relacionada. Professor, como desdobramento, então, a gente pode aí, no caso, então, finalizar o que dá as propriedades dos compostos moleculares, e como dá as propriedades dos compostos iônicos. Lembrando que aqui nós temos ligação covalente, ligação iônica, aqui é uma molécula e aqui é uma partícula iônica. Então, esse composto carbonato de cálcio ele tem vamos falar assim, uma propriedade ao mesmo tempo iônica, ao mesmo tempo molecular, na própria estrutura. Tá? E aí, logicamente, nós temos algumas propriedades dos compostos moleculares e também algumas propriedades dos compostos iônicos que foram mostrados para você. E como desdobramento, estudantes, fica aí para você pesquisar o que é o número atômico de um átomo, qual a quantidade de elétrons que podem conter em cada camada da eletrosfera atômica, o que é a camada de valência de um átomo,
qual a definição de ligação iônica e o que é a ligação covalente. Dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje, agradecendo a participação do professor. Valeu, professor! Eu que agradeço, aprendi bastante, viu? Adorei, valeu. Parabéns. E aí, pessoal, até a próxima aula. Fiquem em paz.